Você já percebeu como algumas pessoas conseguem explicar exatamente o que estão sentindo, mas não conseguem sentir absolutamente nada? Elas sabem o nome da emoção, sabem a causa, sabem a origem, mas não conseguem acessar aquilo de verdade. E talvez essa pessoa seja você. Se você já se pegou tentando entender tudo, analisar tudo, mas no fundo sentindo que algo está travado, se inscreve no canal, porque esse vídeo pode te ajudar a enxergar algo que você nunca percebeu antes. Existe uma forma de defesa que é quase invisível. Ela não grita, ela não explode, ela não chama a atenção. Pelo contrário, ela parece inteligência, parece maturidade, parece autocontrole. Mas, na verdade, pode ser uma fuga. Isso se chama intelectualização emocional. É quando você transforma o que sente em algo que você pode explicar. Porque explicar é seguro, mas sentir, não. Sentir exige presença, e presença exige vulnerabilidade. Agora pensa nisso. Quando você começa a sentir algo desconfortável, ansiedade, tristeza, rejeição, o que vem primeiro? O corpo reage, mas logo depois a mente entra em ação, e ela começa a fazer o que sabe fazer melhor. Isso é porque aconteceu aquilo. Faz sentido eu me sentir assim. Na verdade, isso é só um padrão emocional. E, de repente, você saiu da emoção e entrou na análise. Pensar não é o problema. O problema é quando o pensamento vira um escudo, quando você não usa a mente para entender a emoção, mas para evitar senti-la. Isso cria um efeito muito específico. Você se torna alguém extremamente consciente, mas emocionalmente distante. Por trás da intelectualização existe algo muito simples: medo. Mas não é um medo óbvio. É o medo de perder o controle, de se desestabilizar, de não saber lidar com o que aparece, ou pior, descobrir algo que você não quer ver. Então a mente faz um acordo silencioso. Eu explico tudo, mas não deixo você sentir nada profundamente. Isso cria uma ilusão perigosa. Você acredita que tem controle emocional, porque não explode, não chora, não demonstra demais. Mas esse controle não vem de força, vem de bloqueio. É como desligar um alarme ao invés de apagar o incêndio. Você começa a viver assim. Ao invés de sentir tristeza, você entende a tristeza. Ao invés de sentir raiva, você analisa a raiva. Ao invés de sentir medo, você racionaliza o medo. E com o tempo, tudo vira conceito, nada vira experiência. E aqui está o efeito mais profundo disso tudo. Você se distancia de você. Porque emoções não são apenas coisas para serem entendidas. Elas são sinais, são mensagens do corpo. E quando você ignora o sentir, você perde acesso a essas mensagens. Seu corpo sempre fala primeiro. Tensão nos ombros, aperto no peito, respiração curta, desconforto no estômago. Mas antes que você perceba, a mente traduz tudo isso em palavras. E muitas vezes essa tradução neutraliza a experiência. Isso não é fraqueza, é adaptação. Muitas pessoas aprenderam em algum momento da vida que sentir demais não era seguro. Talvez foram invalidadas, foram ignoradas, foram julgadas, ou tiveram que ser fortes cedo demais. Então, a mente encontrou uma saída: transformar emoção em lógica, porque lógica não machuca. E isso vira padrão. Você começa a fazer isso em tudo, nos relacionamentos, nas decisões, nas frustrações, nas perdas. Você entende tudo, mas não processa nada. O mais curioso, muitas pessoas que fazem isso parecem emocionalmente inteligentes. Elas falam bem, explicam bem, refletem bem. Mas, no fundo, existe uma desconexão. Você até sente, mas não permanece o suficiente. A emoção surge e logo é interrompida pelo pensamento. E isso impede algo essencial: o processamento emocional real.
Essa é uma das verdades mais ignoradas. O que você não sente, você não resolve. Você pode entender 1000 vezes, pode explicar perfeitamente, mas se não passar pelo corpo, não integra. E é aqui que tudo se torna perigoso. Porque não parece fuga, parece evolução, parece maturidade, mas muitas vezes é só uma forma mais sofisticada de evitar a dor. Mas existe uma saída disso, e ela não está em pensar mais, está em algo que muita gente perdeu, a capacidade de voltar ao corpo, sentir sem explicar, perceber sem interromper, permitir sem controlar. Existe um momento muito específico em que você percebe que não está sentindo. Não é que você esteja bem, também não está mal. Você só está, distante, funcional, racional, no controle, mas vazio. Enquanto a mente cria explicações, o corpo continua falando. Sempre falou. O problema é que você foi treinado a ignorar o aperto no peito, a ignorar o peso nos ombros, a ignorar o cansaço emocional que não tem nome, porque ninguém te ensinou a escutar isso. Te ensinaram a entender, mas não a sentir. Quando alguém tenta sair da intelectualização, a primeira sensação é desconforto, silêncio demais, sensações demais, falta de controle. E isso assusta, porque a mente não sabe o que fazer ali. Ela não consegue explicar, não consegue organizar, não consegue prever. E quando ela perde esse controle, ela tenta voltar correndo. Você vai perceber isso na prática. Quando algo começa a surgir, uma emoção mais forte, automaticamente vem um pensamento. Por que estou sentindo isso? Isso não faz sentido. Deve ser por causa de... E pronto. Você saiu do sentir e voltou para o pensar. Ao contrário do que parece, sentir não é fraqueza, é exposição. É abrir espaço para algo que você não controla. E isso exige um tipo de coragem muito específico, a coragem de não entender na hora. Agora, imagina uma coisa. Uma emoção surge e você não explica. Você só observa, sem julgar, sem fugir, sem tentar resolver. No começo parece estranho, mas algo começa a acontecer. A emoção se move, ela muda, ela transforma, ela passa. A gente foi condicionado a tratar emoção como algo a ser resolvido. Mas emoções não são problemas, são processos. Elas vêm, atingem um pico e depois diminuem, mas isso só acontece se você permitir. Quando você interrompe com o pensamento, você congela o processo. E é por isso que algumas emoções ficam voltando, não porque são mais fortes, mas porque nunca foram totalmente sentidas. Você sempre entendeu, mas nunca a atravessou. Aqui está uma inversão importante. Controle emocional não é não sentir, é conseguir sentir sem se perder. Mas quando você evita sentir, você não desenvolve esse controle, você só evita. Então a pergunta muda. Não é mais o que eu estou sentindo, é onde eu estou sentindo isso. No peito, na garganta, no estômago. Quando você volta para o corpo, você sai da narrativa e entra na experiência. Você não precisa fazer algo complexo. Começa simples. Percebe sua respiração, nota onde existe tensão, observa sem tentar mudar. Só isso já quebra o padrão automático. Existe uma pausa entre sentir e pensar, quase imperceptível, mas ela está lá, e é nessa pausa que tudo muda. Se você consegue ficar ali por alguns segundos, sem fugir, você começa a recuperar algo que perdeu: presença. Você pode entender uma emoção por anos e ainda assim ser dominado por ela. Mas quando você sente de verdade, mesmo que seja difícil, ela se integra e deixa de te controlar. Isso é ainda mais forte em homens, porque muitos foram ensinados que sentir é fraqueza. Então desenvolvem o quê? Controle mental, lógica, racionalização constante. Mas isso tem um preço: desconexão. Quando você não sente, seus relacionamentos ficam rasos, suas decisões ficam frias, sua vida perde intensidade e, aos poucos, você começa a viver no automático. Emoção não é inimiga da razão, ela é bússola. Ela aponta o que importa, o que incomoda, o que precisa mudar.
Sem isso, você até pensa bem, mas vive mal. Voltar a sentir não é regredir, é evoluir de verdade. É sair de um controle artificial e entrar em uma presença real. A mente é incrível. Ela analisa, organiza, explica, mas ela não substitui o sentir, porque no fim, você não precisa entender tudo o que sente. Você precisa permitir sentir para entender quem você é. Se esse vídeo te fez refletir, deixa um like e compartilha com alguém que vive preso na própria mente. Porque às vezes, o problema não é pensar demais, é sentir de menos.